Fala pessoal, muito boa tarde. Nós vamos estar agora fazendo aqui esse vídeo concernente à nossa aula, a nossa última aula que nós tivemos no curso, não a última aula do curso, mas no curso, tá bom? Essa aula que foi feita agora no sábado, no dia. Deixa eu ver que dia que foi aqui. Nosso último sábado, nossa aula foi no dia. É, 23, dia 23, tá bom? Nós tivemos essa aula e o tema da aula é o papel do conselheiro em dependência química na questão da prevenção das recaídas. Esse tema é muito importante porque a gente vem batendo nessa tecla desde o início do curso, tá bom? E a gente entende que é importante que o conselheiro ele saiba atuar nessa área, né? Antes da gente dar sequência, eu queria colocar, irmãos, uma coisa para vocês aqui, que eu considero importante. Veja bem, nas casas de recuperação, tem pessoas que eles entram na casa de recuperação, eles entram ali para poder levar, a cooperar com a casa, né? Ele entra ali para poder cooperar com a casa, né? Ajudar no serviço, nas atividades, nos trabalhos ali da casa, e eles querem levar, né, Jesus, levar o Evangelho, levar a palavra de Deus, amém, isso é muito importante, faz parte. Só que uma casa de recuperação é um lugar onde as pessoas são para receber pessoas doentes, pessoas enfermas, e assim como tem os enfermeiros, médicos, técnicos, psicólogos, psicanalistas que lidam com pessoas doentes, pessoas enfermas, da mesma forma também pessoas, né, elas também, no caso de dependente químico, eles precisam também de uma assistência de um profissional, ou seja, de uma pessoa que conheça a epistemologia, que conheça a questão da dependência química, que conheça os 12 passos para a recuperação do dependente químico e também que trabalhe cientificamente com todas as informações que uma casa de recuperação precisa para poder ajudar um dependente químico, seus familiares, a dar a volta por cima desse problema aí tão gritante, né? Que é até uma questão de saúde pública. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai estar falando sobre esse tema, né? O papel do conselheiro em dependência química na prevenção de recaídas. Muito importante essa aula, tá bom? Então, quero dizer para vocês que existem fundamentos científicos. Tudo que nós estudamos, tudo que nós ministramos aqui, existem fundamentos científicos. E eu gostaria de falar hoje sobre, primeiro, o fundamento neurocientífico, tá bom? No caso aí, a dependência química, ela faz uma alteração no circuito de recompensa, e a dopamina, o uso de substâncias ativas intensamente nesse sistema cria memórias emocionais fortes. O conselheiro deve saber trabalhar com essa questão, né, de essa construção, a droga construindo na mente daquela pessoa emoções fortes. O conselheiro deve saber trabalhar com o acolhido, mostrando para ele que ele venha buscar prazer em atividades saudáveis, né? E não em entorpecente, não em drogas. Então, as drogas, elas alteram as funções executivas, né, do córtex pré-frontal, por exemplo. A dependência química, ela enfraquece o autocontrole e a tomada de decisão. Então, a pessoa fica desorientada, tem dificuldade de tomar decisões, perde o autocontrole, né? E tudo isso contribui para que haja consequências. O conselheiro de dependência química, ele há de indicar, né, para esse indivíduo exercícios, né, de atenção plena e resolução de problema que vai ajudar a fortalecer essas funções. Como que o conselheiro pode fazer para ajudar essa pessoa a recuperar esse autocontrole,
essa regulação, essa tomada de decisão saudável. Por exemplo, ele orienta essa pessoa a deitar ou sentar e levar a atenção para cada parte do corpo. Ele começa a prestar atenção no seu corpo, nos pés, na cabeça, no corpo todo, prestando atenção. Ele vai perceber tensões, ele vai ver tensões nas mãos, tensões no pé, tensões no corpo, e ele vai relaxar completamente. Quando a pessoa toma consciência de que o seu próprio corpo, ele precisa desse relaxamento, e isso ajuda na diminuição daquela percepção da necessidade da droga, né? Qual é o objetivo desse exercício? Desenvolver uma consciência corporal, reduzir o estresse físico e emocional e fazer com que essa pessoa traga para mais perto de si uma atenção plena no seu cotidiano, né? Isso ajuda muito. Como é que o conselheiro vai fazer isso? Desenvolvendo essa consciência corporal, reduzindo o estresse. E como que ele vai fazer isso? Através de atividade, treinando o seu cérebro para estar presente em pequenas ações. Porque o cérebro de um dependente químico, ele está lá na frente, ele está pensando em hoje à noite, em amanhã, pela manhã, e na semana que vem, como que ele vai usar aquela droga, onde ele vai buscar, qual o recurso que ele vai reunir para poder buscar aquela droga, né? Então, quando você faz esse exercício de consciência corporal, reduzindo o estresse e também o estresse emocional, você trabalha a questão da atenção plena do cotidiano, ou seja, a pessoa está presente em pequenas ações. Isso reduz aquilo que muitas vezes é chamado de automatismo, que está ligado aí ao uso, né, de entorpecente, de droga. Esse exercício também de você tomar consciência do seu corpo, tomar consciência das suas emoções, da sua mente, o que está acontecendo na sua mente. Tudo isso faz com que a pessoa ela venha ter consciência também das suas fraquezas, de onde está errando, né? A pessoa senta em silêncio e começa a observar os seus pensamentos que surgem, né? E quando ele fala os seus pensamentos, vontade de usar droga, fissura, ele não recebe nenhum tipo de julgamento, né? Ele apenas vai reconhecer que aqueles pensamentos de uso de droga, eles podem passar como nuvens no céu, e isso vai trazer tranquilidade para essa pessoa. Quando a pessoa trabalha a questão da observação dos pensamentos, o conselheiro ensina que o desejo que essa pessoa tem de usar drogas é apenas um pensamento passageiro, e não apenas uma ordem: use, busque, procure. Não. O pensamento, o desejo de usar drogas, ele é temporário, ele é passageiro, né? Então é um recurso também. Na questão da meditação, na gratidão, a pessoa, durante alguns minutos, o conselheiro vai orientar essa pessoa a focar em 3 coisas pelas quais ele se sente grato naquele dia: família, a própria vida, saúde, o fato de estar tendo a oportunidade de, dentro de uma casa de recuperação, se cuidar, se tratar. Então ele vai desenvolver a meditação e a gratidão. Durante alguns minutos, ele vai focar em coisas que trazem benefícios. Família, né? Qual é o objetivo desse exercício? Ativar o circuito de recompensa ligado às emoções positivas, substituindo a busca química por um prazer saudável, né? Ele vai substituir essa busca química por um prazer saudável. Quando ele pensa, quando ele ativa o circuito de recompensa natural, ligado às emoções, e isso vai facilitar muito ele também fugir da recaída. Caminhada também. A pessoa caminha lentamente, o conselheiro, a pessoa está com fissura, está com crise de abstinência, está quase tendo uma recaída. Ele é orientado a procurar o conselheiro. Qual o trabalho do conselheiro? Orientar essa pessoa a caminhar lentamente, prestando atenção ao movimento dos pés, ao contato com o chão, ao ambiente ao redor.
E qual o objetivo desse exercício? Reduzir a agitação mental e aumentar a sensação de presença. Ou seja, a pessoa não vai ficar divagando, ele não vai ficar imaginando coisas. A mente de um dependente químico é muito agitada, né? Mas então esse exercício ele reduz a agitação mental e aumenta a sensação da sua própria presença. Como que o conselheiro pode aplicar essas atividades dentro de uma casa de recuperação? Ele deve organizar sessões individuais, 10 minutos de respiração consciente, antes de iniciar a terapia, ajuda. Organizar sessões grupais também, fazer o escaneamento corporal, guiado por todos os acolhidos, ou seja, cada um ali olhando para o seu próprio corpo, olhando para suas mãos, focando nos seus pensamentos, sejam eles bons ou ruins. Tudo isso faz com que a pessoa se autorregule as suas emoções. Se ele estiver muito agitado, esse agito vai diminuir, ele vai fugir do automatismo. E essas reuniões grupais, elas podem ser pelo grupo acolher, né, que é programado para poder atender não somente os acolhidos, mas também os familiares dos acolhidos, mostrar, né, para essa família, né, ali que existe uma forma de se tranquilizar, né, de estar bem. Exercício de atenção plena, eles ajudam o acolhido a reprogramar o seu cérebro para viver no presente e não lá no futuro, naquela ansiedade, naquela batalha tremenda contra a possibilidade de uma recaída, a possibilidade de uma queda novamente, ou até mesmo a possibilidade do uso de droga lá na frente. Então, quando a pessoa reprograma a sua mente, o seu cérebro, para viver no presente, reduzindo os impulsos e fortalecendo o autocontrole, essa pessoa ela tem uma tranquilidade a mais que leva ele a ter força para poder lutar contra esse mal que é a dependência química. Nós temos também, como conselheiros, para poder oferecer a memória associativa, ou seja, o hipocampo, a amígdala, né? Ali estão, né, o local onde os gatilhos ambientais e emocionais podem reativar o desejo. Então, existem técnicas, né, de dessensibilização e reestruturação cognitiva que ajudam a reduzir o impacto desses gatilhos, né? E isso contribui para que a pessoa venha diminuir o desejo de usar drogas, seguindo à risca aí os exercícios. O conselheiro de dependência química pode levar a bom termo esse cuidado, né, voltado para esse acolhido, tá bom? No próximo vídeo eu estarei falando sobre estratégia de prevenção de recaídas, tá bom? Para você que está fazendo o curso conosco, eu vou enviar o link de continuação, parte 2, para vocês aprenderem também algumas estratégias de prevenção às recaídas, tá bom, gente? Até já. Deus te abençoe.